Seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, você vai conhecer as 10 criações que já estão começando a redefinir a vida humana. Tecnologias que parecem ficção, mas que estão prestes a mudar a forma como a gente vive, trabalha e se conecta. Prepare-se, porque o futuro começa agora. Nada aqui depende de vapor, e isso muda toda a lógica da energia. A Helion Energy aposta em uma rota de fusão que parece contrariar o século passado. Um confinamento magneto-inercial pulsado, comprimido em um reator linear compacto. A meta é simples de dizer e difícil de alcançar: extrair eletricidade diretamente da expansão do plasma. O sistema injeta deutério e hélio 3 em um volume que alcança mais de 100 milhões de graus Celsius. Quando o plasma é comprimido e fundido, os nêutrons praticamente desaparecem da equação, graças ao caráter anutrônico da reação. Em vez de turbinas, o próprio campo magnético variável captura parte da energia do plasma em expansão e a converte diretamente em corrente elétrica, elevando a eficiência e reduzindo etapas intermediárias. O protótipo Polaris, agora em sua 7ª geração, carrega a ambição de entregar eletricidade líquida ainda em 2025. Paralelamente, a planta Orion, projetada para 50 megawatts no estado de Washington, já está em construção com o objetivo de energizar data centers da Microsoft até 2028. A corrida pela fusão nunca foi tão compacta, nem tão direta. A fronteira entre máquina e mordomia doméstica começa a se dissolver. A equipe que nasceu como Tencent Robotics revela um robô humanoide capaz de executar tarefas com a precisão de um profissional experiente em múltiplas áreas domésticas. Cozinhar, limpar, cuidar de crianças ou de animais, tudo isso integrado em um corpo capaz de manipulação fina e respostas naturais. Apresentado na World Robot Conference de 2025, o sistema demonstra coordenação motora avançada, apoio de inteligência artificial de alta granularidade e movimentos expressivos que aproximam a interação de um assistente real. A agilidade com que entende o ambiente e ajusta gestos surpreendeu o público, sugerindo uma nova categoria no ecossistema doméstico. As implicações são diretas: menos sobre automação e mais sobre convivência. Um robô que não só executa funções, mas ajusta comportamento, torna-se peça funcional dentro de uma casa. Quando a robótica doméstica alcança esse nível, rotina deixa de ser tarefa e vira interface. Matéria fluida ganha comportamento gráfico, e o resultado é quase biológico. Displays de metal líquido programável utilizam ferro fluido escuro em um recipiente transparente, manipulado por eletroimãs ocultos que moldam cada gota conforme padrões digitais. Comandos de computador controlam cada ímã de forma independente, produzindo espirais, ondas, textos ou logotipos que parecem surgir de um organismo vivo. A matéria responde com fluidez hipnotizante, alterando formas em sincronia com música, iluminação e efeitos visuais. A possibilidade de combinar lasers, LEDs ou sequências coreografadas transforma o ferro fluido em escultura cinética, apta para museus, eventos e instalações artísticas. É um display que não depende de pixels, mas de matéria reagindo a campos magnéticos. Quando a mesma substância pode ser tela e movimento, a fronteira entre tecnologia e arte se dilui. Movimento autônomo não é mais privilégio de quem controla a máquina, mas da própria máquina. O Alcon Switch F1, criado pelo laboratório da KAIST, redefine o exoesqueleto ao fazer algo que parecia trivial, mas nunca havia sido alcançado: caminhar sozinho até o usuário. Leve, com cerca de 25 quilos, feito em fibra de carbono e equipado com atuadores de alto torque distribuídos pelos quadris, joelhos e tornozelos, o sistema se alinha e se conecta sem precisar de ajuda externa. Ao assumir o corpo do usuário, devolve postura ereta, marcha estável e a capacidade de subir escadas ou ultrapassar obstáculos com naturalidade. A inteligência artificial cuida do equilíbrio em tempo real, utilizando redes neurais combinadas com sensores visuais para interpretar o ambiente. Cada passo é calibrado como extensão do corpo. O que antes exigia cuidador agora depende apenas do comando de intenção e da leitura sensorial. A autonomia que ele devolve transforma a mobilidade em dignidade e faz do exoesqueleto uma extensão funcional da pessoa.
Isso não deveria caber em tão pouco espaço, mas cabe. Um mini robô menor que um polegar e leve como um clipe redefine o que um corpo mecânico pode fazer diante de terrenos hostis. A engenharia do MIT apresenta um salto de escala quase anticlimático. A máquina parece simples demais para o que entrega, e é exatamente isso que a torna intrigante. O projeto combina uma perna com mola, capaz de impulsos que atingem até 4 vezes sua própria altura, com 4 pequenas asas que batem apenas para a estabilização. A estrutura não é um brinquedo, é um sistema otimizado para atravessar gelo, pisos molhados e solo irregular, usando uma fração da energia consumida por drones equivalentes. Um algoritmo dedicado monitora cada pouso, calcula ângulos de decolagem e ajusta a postura à inclinação do terreno, garantindo navegação contínua sem intervenção. A física é resolvida no menor espaço possível. Carregar até 10 vezes mais peso do que seu próprio corpo transforma o robô em uma plataforma prática para sensores, microcâmeras ou cargas especializadas. E a própria equipe já antecipa versões com baterias e sensores integrados, sinalizando autonomia plena numa futura geração. Talvez o mais impressionante não seja como salta, mas como entende onde pousa, e isso coloca o limite do movimento cada vez mais distante. Compacto e potente, esse fone oferece som encorpado com graves intensos e conexão estável, mesmo em locais movimentados. A bateria dura o dia inteiro e o ajuste automático de áudio garante clareza sem esforço. Leve e confortável, é ideal para rotinas agitadas, treinos ou viagens. O estojo de recarga é pequeno, rápido e fácil de levar no bolso. Com visual discreto e desempenho surpreendente, entrega praticidade sem abrir mão da qualidade sonora. Mostra como pequenos detalhes fazem diferença na hora de ouvir música ou atender chamadas. Uma solução simples que melhora a experiência de áudio em qualquer situação. No fundo do mar, longe do calor e da agitação da superfície, uma estrutura incomum funcionou em silêncio por mais de 2 anos. Dentro de um cilindro selado, 12 unidades de servidores permaneceram ativas a 35 metros de profundidade nas águas frias do norte da Escócia. Essa instalação submarina fez parte de uma experiência tecnológica com foco em eficiência energética e redução de falhas operacionais. A temperatura constante da água contribuiu para o bom desempenho dos equipamentos, reduzindo a necessidade de sistemas tradicionais de resfriamento, enquanto o isolamento natural limitou a interferência externa. A iniciativa buscava responder a uma pergunta simples: é possível manter centros de dados em ambientes extremos com menor impacto ambiental e maior estabilidade? Os resultados surpreenderam. Durante o período de operação, os índices de falhas foram bem menores do que os registrados em instalações convencionais em terra firme, reforçando a ideia de que ambientes isolados e com resfriamento natural podem aumentar a vida útil dos equipamentos e reduzir custos com manutenção. Apesar de essa etapa experimental ter sido concluída sem planos de expansão imediata, os aprendizados continuam a moldar soluções mais ecológicas e confiáveis. O projeto influenciou a criação de sistemas que utilizam líquidos especiais para manter servidores resfriados, oferecendo alternativas mais sustentáveis em relação ao consumo de energia das grandes estruturas de armazenamento de dados. Além disso, abriu novas discussões sobre onde e como essas estruturas podem ser instaladas no futuro, considerando não apenas o desempenho, mas também o impacto ambiental e a viabilidade de manutenção remota. Com essa experiência, ficou evidente que pensar fora do comum pode levar a soluções mais eficientes e menos dependentes dos modelos tradicionais, reforçando a importância de projetos que aliam tecnologia, sustentabilidade e inovação de forma integrada. Durante o sono, manter a temperatura certa faz toda a diferença. Um acessório desenvolvido para ser colocado sobre o travesseiro promete justamente isso: garantir que cabeça e pescoço fiquem sempre confortáveis ao longo da noite. Por dentro, ele conta com um sistema silencioso que faz circular água fria ou quente por canais internos, sem ruído e sem atrapalhar o descanso. O mais curioso é que, mesmo com essa tecnologia, o travesseiro continua macio como sempre. A capa apenas se adapta ao
ao formato original, sem alterar o toque. E o controle de temperatura varia entre 13 e 43 graus Celsius, permitindo um ajuste preciso conforme a preferência de cada pessoa ou a necessidade do momento. Essa tecnologia não funciona de forma isolada. Ela se integra a uma estrutura completa de monitoramento do sono, capaz de detectar em que fase o usuário está dormindo. Com isso, os ajustes de calor ou frescor são feitos de maneira automática, sem necessidade de intervenção manual. Também é possível configurar as preferências por meio de um aplicativo, deixando tudo sob controle direto pelo celular. O resultado é a criação de um ambiente ideal, que favorece o adormecer mais rápido e contribui para que o corpo mantenha um sono contínuo e reparador. Essa espécie de microclima ajustável leva em conta fatores como o horário da noite, a movimentação e até a temperatura externa. Tudo para que a experiência de descanso seja a melhor possível. Mais do que um acessório, essa capa mostra como a tecnologia pode ser aplicada de forma prática no dia a dia, atuando diretamente no bem-estar e na qualidade do sono. Ao controlar um detalhe tão simples como o calor ao redor da cabeça, ela transforma completamente a forma de dormir e descansar. Energia marinha não precisa de tempestades, apenas de constância. As pipas subaquáticas da Minesto utilizam correntes fracas, entre 1,2 e 2,4 metros por segundo, para gerar eletricidade explorando um princípio simples. Mover a turbina muito mais rápido do que a água ao redor permitiria naturalmente. Preso ao fundo por um cabo, o equipamento em forma de asa descreve um trajeto em 8, multiplicando a velocidade relativa que atravessa a turbina graças à relação cúbica entre velocidade e potência. O gerador a bordo converte essa energia e a envia por cabos submarinos até a costa. A tecnologia já opera nas Ilhas Faroé, abastecendo de 50 a 70 residências por unidade, e no país de Gales, em modelos de 500 kW. Leve e de impacto reduzido, o sistema amplia o aproveitamento de correntes globais antes consideradas fracas demais para uso comercial. É energia que não depende do mar em fúria, apenas do movimento contínuo. Calcular pode ser menos sobre lógica e mais sobre física. A computação termodinâmica surge com uma premissa quase desconfortável: transformar entropia, ruído térmico e minimização de energia em arquitetura computacional funcional. Não há portas lógicas tradicionais. Há estados físicos que relaxam até encontrar a solução. Nesse paradigma, sistemas são projetados para que o seu estado de menor energia corresponda ao resultado do problema. A resposta emerge conforme o sistema se estabiliza, aproveitando flutuações aleatórias como parte do cálculo. O método se torna robusto justamente porque aceita o caos térmico como ferramenta e não como interferência. Projeções indicam potencial para eficiência 1000 vezes maior que processadores de silício em aplicações de otimização, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Laboratórios como o Stropic já demonstram protótipos que usam fluxos de calor como infraestrutura computacional real. Quando o cálculo passa a depender da física fundamental, o silêncio energético deixa de ser limite e vira vantagem. A medicina encolhe para caber dentro de uma célula. Nanorobôs entre 1 e 100 nanômetros atuam como sistemas cirúrgicos e farmacológicos miniaturizados, capazes de navegar pelo corpo, guiados por inteligência artificial. Eles entregam medicamentos diretamente em tumores, operam de forma minimamente invasiva e diagnosticam doenças em tempo real enquanto percorrem tecidos e vasos. A precisão evita danos colaterais e possibilita terapias genéticas e reparo celular com controle sem precedentes. Ensaios clínicos já testam aplicações reais, e o potencial transforma o tratamento em algo personalizado. O que antes dependia de procedimentos amplos agora pode ser resolvido por elementos invisíveis a olho nu. Quando a cura assume escala nanométrica, o corpo deixa de ser território de invasão e se torna ambiente de engenharia. E essas foram as 10 criações que vão redefinir a vida humana nos próximos anos. Cada uma delas já está mudando silenciosamente o nosso mundo. E o mais impressionante é que isso é apenas o começo. Se você gostou do episódio, compartilhe, deixe seu like e continue com a gente aqui no Invenções e Inovações. O futuro está acontecendo agora e você faz parte dele.